Amém, irmãos. Boa noite, espero que os irmãos estejam bem. Só para dar algumas orientações à palavra, veja, hoje, essa semana, Curitiba manteve o decreto na cor laranja, continua com restrições. Então, dentro daquele nosso critério, nós continuamos sem os cultos presenciais. Já fica de sobreaviso, meu irmão, assim que voltar a bandeira amarela, imediatamente a gente volta com o culto presencial. Segue aqui algumas orientações, algumas observações. Eu tenho trabalhado, tenho procurado fazer o meu trabalho nos horários que as lojas estão mais vazias. O que acontece? Nós não somos daqueles que gostam de pânico, nem daqueles que fecham com o que a gente brinca, o jornal covidal. Mas nós também não somos negacionistas, aqueles que falam, isso aí não é nada, essa pandemia não existe. Veja, mais uma família da nossa igreja contraiu o Covid, parentes de pessoas da igreja foram para a UTI. Então, o que eu tenho que entender? Na regra, o Covid vai passar sem sintoma. Mas, quando ele pega alguém, como eu costumo dizer, de quebrada, o Covid mata. E uma coisa séria é o seguinte, é a chamada síndrome pós-Covid. Hoje, por exemplo, eu estava numa farmácia e o farmacêutico perdeu 2 pessoas da família dele, não da Covid, mas da síndrome pós-Covid. O estrago que o vírus fez no organismo matou as 2 pessoas. Então você vê infartos, você vê insuficiência renal, você vê mau funcionamento de órgãos. Então assim, o que eu tenho notado? O povo não está levando a sério o distanciamento social. E a consequência pode ser séria. Eu tenho uma proposta comigo. Eu tenho certeza que o primeiro a falar de uma maneira séria na vida de vocês sobre a pandemia fui eu. Porque eu venho acompanhando isso desde a primeira semana de janeiro, na verdade desde a última semana de dezembro. E eu venho acompanhando isso. Por quê? Porque, veja, nós sabemos que os dias são maus, sabemos dos selos da Bíblia, então existe uma garantia de pestes. O que acontece? Não abaixem a guarda. Eu vi uma propaganda do governo do estado falando o seguinte: o vírus não tem sentimentos, o vírus não tem coração. Você tem. Uma propaganda perfeita. Então assim, é momento de você buscar sabedoria, escolher horário de ir no mercado, evitar tumulto, evitar aglomerações desnecessárias. Aqueles que têm que sair para trabalhar, raciocinar o que vai fazer, da maneira que vai fazer. Se tiver que tomar o transporte público, por exemplo, teve uma pessoa da minha família que não teve jeito, essa semana teve que tomar o transporte público. Ela tomou o transporte público às 10h15 da manhã, pegou o ônibus super vazio, no contrafluxo. Quando nós vamos no mercado aqui, nós vamos no horário que não tem ninguém. No meu horário de trabalho, eu vou no horário que as lojas tem menos movimento e procuro ficar, na verdade a minha visita eu não fico mais do que 4 minutos ao todo na loja, que eu desenvolvi uma estratégia de visitação que eu faço tudo que eu tenho que anotar no meu carro. Para quê? Para reduzir a zona de contágio. Se acontecer uma fatalidade de pegar, pelo menos eu vou estar com a consciência tranquila de que fiz minha parte. Agora, a minha preocupação é se os irmãos estão no oba-oba do povo. Veja, o parente também pega o vírus. Parente também transmite o vírus. Vocês terem uma ideia, no estado do Rio de Janeiro, uma bodas de ouro de 50 anos, alugaram uma chácara, 24 pessoas na festa, 18 pegaram Covid e 3 morreram. E não é a nossa ideia enterrar ninguém. Por uma necessidade, muitas vezes tola. Eu não preciso ficar me ajuntando com as pessoas.
Lógico, se eu tiver que fazer um aconselhamento pastoral, eu vou fazer, mas vou fazer ao ar livre, no lugar onde venta, contra o vento. O risco é zero de pegar, praticamente, né? Então, assim, vigiem, sejam sóbrios, acompanhem as palavras, acompanhem, alimente-se espiritualmente, mantenha a oração, responda às orações do grupo. Logo, logo a gente já vai estar congregando junto. Na semana passada eu descobri que crianças, já foi comprovado, crianças não transmitem o vírus do Covid. Então, assim, a situação não é tão grave quanto a mídia quis pintar. Mas, cada sepultura, cada atestado de óbito de Covid tem um nome. E a minha ideia é que não seja colocado o nome de ninguém da igreja. Só para vocês terem uma ideia, da minha parte eu perdi um familiar, já em São Paulo, pessoa crente, de mais de 25 anos de igreja. Já teve 3 conhecidos nossos que pegaram, e agora essa semana um parente de uma pessoa da igreja está na UTI, e uma família da igreja pegou o Covid. Graças a Deus está com sintomas moderados. Então, assim, cuidado, a evolução dessa doença, para quem pega errado, ela pode ser perigosa. Para vocês terem uma ideia, até os médicos que defendem o protocolo da hidroxicloroquina, da ivermectina, do zinco, eles falam, Covid é muito perigoso. Se pegar de quebrada, a coisa entorta. E entorta muito rápido. 1, 2 ou 3 dias. De cada 4 ou 5 que vão para intubação, 1 não volta. Então, assim, é coisa muito séria. Vamos vigiar, vamos ser sóbrios, vamos conversar com os nossos parentes. Turma acha que essa mídia podre está exagerando? Tá. É nojenta essa mídia. A mídia desinforma. Mas nós estamos diante de uma doença que pode ser extremamente perigosa. E numa bobeira, é como eu digo, por uma coisa desnecessária, eu posso perder um ente querido. Ou posso ser eu mesmo, via contrair o vírus e via falecer. Amém? Então vigiem, sejam sóbrios, não dê moleza. Sede, sobretudo, sóbrios e vigilantes. O inimigo anda em derredor, buscando alguém para devorar. Amém? Então vamos salmodiar. Vamos abrir no Salmo 119. Salmo 119, versículo 169. Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Diz assim, Salmo 119, versículo 169. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busco o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Até aqui. Vamos orar. Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa força, o amado da nossa alma. Eu oro em nome de Jesus pedindo por essa palavra, pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, sabedoria, discernimento e que nós possamos aprender Tua boa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 14. Estamos avançando na história de Abraão, o pai da fé.
Hoje nós encerraremos o capítulo 14 do Gênesis. Essas 3 palavras super importantes. Nosso texto base é Gênesis 14, versículo 21. Diz assim: E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. O que acontece? Nós conversamos sobre a questão dos confederados de Abraão, do milagre que Deus fez na luta. Conversamos sobre Melquisedeque abençoando Abraão, sobre os princípios das contribuições. E agora nós chegamos, para mim, o auge da narrativa dessa passagem. Por quê? Porque Sodoma representa o que a gente encontra hoje nas cidades modernas. Tudo que não presta, você vê em quantidade nas grandes cidades modernas. A mensagem que está embutida aqui é extremamente importante para o crente. Por quê? Porque Jesus falou: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal. Paulo falou que quando ele falava de cortar a comunhão, não era com os do mundo, mas com aquele que, dizendo-se irmão, andava de maneira errada. Porque se a gente tentasse cortar a comunhão do mundo, com o mundo, seria impossível, era necessário tirar do mundo. Então as orientações aqui são extremamente importantes. Quando você pensa em Sodoma, você pensa na cidade de Curitiba, região metropolitana de São Paulo, de Brasília, de Fortaleza, de Paris, de Londres, de Roma, de Nova York. Lugares onde o pecado abunda. Muito mais do que a gente pensa. Só para você ter uma ideia, existem informações que são importantes a gente divulgar, pegando um gancho na palavra, sobre a questão do pecado abundar. Na última palavra eu falei sobre a questão da Argentina aprovar o aborto. Veja que maligno. Uma pessoa é filho de Belial mesmo. As pessoas estão atravessando a fronteira do Brasil para ir para a Argentina abortar. E sabe por que é filho de Belial? No Brasil existe uma lei que qualquer mulher que resolver ter um filho e não cuidar daquele filho, o Estado, sem perguntar nada, dá toda assistência para aquela mulher e procura um lar adotivo. E não precisa assassinar a criança. Hoje eu estava ouvindo no rádio um promotor da área de família. Eu achava que essa lei só existia nos Estados Unidos. Não, ela existe no Brasil. O Brasil tem uma das legislações pró-vida muito mais desenvolvidas do mundo. Está entre as principais. E a proteção que existe no Brasil para o feto, para as crianças, é enorme. Agora eu vejo uma coisa interessante. Em vez de eu cometer homicídio, de eu cometer assassinato covarde, por que eu não entrego a criança para uma família que anseia por um nenê? Por uma família que anseia de ser construída, em que está faltando um bebê, para que ela seja construída. Gente, isso é uma lei que nós, como cristãos, nós precisamos divulgar. Para o mal prevalecer, basta os bons ficarem quietos. Espalhe isso, converse o assunto com as pessoas. Converse sobre essa aprovação do aborto na Argentina. Você que ama a família, você que ama o bem-estar dos pequeninos, você que é contra assassinato covarde. As pessoas precisam despertar para o perigo
que está vindo sobre a sociedade brasileira, com leis tão desenvolvidas. Está cheio de família querendo adotar um bebê. Tem fila de família querendo adotar um bebê pequeno. Que as famílias preferem pegar uma criança pequena, em vez de pegar uma criança maior. Aí é uma outra discussão, mas eu entendo essas famílias. Elas querem criar do jeito delas. E o Estado garante a segurança, o bem-estar da mãe, sem perguntar nada, sem constranger, não pode. Então vamos, como cristãos, tocar nesse assunto. E o que isso aqui tem a ver com a palavra? Nas cidades grandes do mundo, cada vez que uma lei de aborto acontece, tem festa, tem churrasco, tem pizza. Porque onde tem muito pecador junto, como diz o pastor Marcos Granconato, o pecado superabunda. Quer ver que interessante? Qual que era o ambiente espiritual de Sodoma? A Bíblia faz um registro. Deixa marcado na sua Bíblia, vamos abrir no livro do profeta Ezequiel, capítulo 16. Você passa por Salmos, passa por Provérbios, passa por Isaías, passa por Jeremias, ó, cheguei a Ezequiel 16, certinho. Ezequiel 16, versículo 49, diz assim, ó, vamos ler o 48. Vivo eu, diz o Senhor, que não fez Sodoma, tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Ó, Deus está falando para o povo de Jerusalém. Versículo 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram, e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isso, as tirei dali. Também Samaria não cometeu a metade dos teus pecados, e multiplicasse as tuas abominações mais do que elas, e justificasse as tuas irmãs com todas as suas abominações que fizeste. Veja, as cidades grandes cometem abominação contra Deus. E por que Deus não faz nada? Eu pergunto, Deus não faz nada? Ao contrário, Deus tem julgado a terra. Pessoas morrem, pessoas são varridas por catástrofes, pessoas são varridas por crimes hediondos. Pessoas são varridas por doenças. Nós temos um Deus irado contra o pecado, que julga a terra, traz juízo sim, e a Bíblia nos mostra que o Deus de amor, o Salvador da igreja, vai piorar essa situação de juízo. Até chegar no auge, que vai ser o livro do Apocalipse. Onde a terra vai sofrer um juízo como nunca houve. Pessoas vão morrer através desses juízos de uma maneira que nunca houve. Vão se acentuar as pestes, vão se acentuar as guerras, vão se acentuar os desastres naturais. Vão se acentuar pragas terríveis de origem espiritual que a gente vê no Apocalipse. Mas eu tenho que entender o seguinte, tudo isso que eu vejo de errado no mundo já é fruto de um Deus irado, julgando a terra. Eu não posso confundir os aspectos de Deus. O nome do nosso Deus é Jeová. É o Deus Salvador. Ele é um Deus de amor. Mas Ele é o grande El Shaddai, Senhor dos Exércitos. Ele é o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Ele é o Deus que executa juízo. Tanto é que Sodoma e as cidades circunvizinhas
foram riscadas do mapa. Riscadas. Deus arrancou com raiz e tudo. O dilúvio, Deus arrancou a sociedade pré-diluviana com raiz e tudo. Não ficou nada para contar. As 10 tribos do norte, que formavam o reino de Israel, Deus riscou. Samaria caiu nas mãos de um dos povos mais terríveis. Os babilônios eram bonzinhos perto do povo assírio. O que acontece? É um Deus que julga. E vem julgando a terra. E nesses dias nossos de abominação, olhe do lado. Veja as enchentes. Veja o próprio coronavírus. Veja as outras doenças. É Deus julgando a terra. Ah, mas isso aí é o diabo que faz. Sim, várias coisas é o diabo. Veja, o fato de Deus julgar a terra, ele não precisa ser autor do mal. Simplesmente Deus decreta. Ao decretar, tira a sua mão e o couro come. Deus é tão poderoso que ele não precisa ser o autor do mal direto. Basta ele retirar a sua graça. Coisas acontecem. Agora, nós percebemos que existem situações, principalmente no livro do Apocalipse, onde sai um anjo e libera pragas. Então Deus ordena sim. Só que eu tenho que entender o seguinte: o fato de Deus estabelecer juízo é porque ele é um Deus justo. E porque por ele ser um Deus justo, ele é um Deus bom. É que a nossa visão de mal ou bem, ela é uma visão deturpada. Se nós olhássemos segundo os altos juízos de Deus, nós vamos falar, como o livro do Apocalipse diz, justos e verdadeiros são teus juízos. Amém? Amém. Vamos retornar em Gênesis capítulo 14. E vamos fazer uma leitura expositiva do texto. Gênesis 14, versículo... Não, eu vou voltar no versículo... Vou reler novamente o versículo 21 e entrar no 22. Ó, versículo 21 diz... Vamos ficar no 21. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas pessoas, e os bens toma para ti. Olha que interessante, a proposta indecorosa. Você me entrega todas as pessoas e tudo que você pegou de despojo fica para você. Gente, o mundo sempre vem oferecer dinheiro. Sempre vem oferecer fama. Sempre vem oferecer poder. O maior atrativo do mundo é a riqueza. Tanto é que Jesus falou: vocês não podem servir a Deus nem a Mamon. E qual é o grande problema aqui? Vamos fazer uma aplicação desse texto. No caso aqui, Sodoma representava tudo que era mal. No caso aqui, Sodoma representava riquezas de origem iníqua. E Abraão, ao negar aqui essa riqueza, o que Abraão está dizendo? Olha, quem me abençoa é Deus. Quem coloca comida na minha mesa é Deus. Eu não abro mão do culto ao meu Deus, da comunhão com o meu Deus, para ceder os apetites que você está me oferecendo. Vamos colocar os apetites do mundo. A figura aqui é bem clara. Todo intérprete vai entrar por aqui. O rei de Sodoma e Gomorra representam a maldade do mundo, os prazeres do mundo, os pecados do mundo. E Abraão nos dá um exemplo aqui extremamente importante. Por quê? Porque até os dias de hoje o mundo vem com seus manjares. O mundo vem com situações que querem atrair o cristão. O diabo é especialista
em usar as nossas concupiscências, que é a nossa natureza pecaminosa, contra nós mesmos, para nos afastar das coisas de Deus. E veja, existe um ditado, quem é crente aqui há mais tempo lembra. A primeira briga de Deus é tirar você do mundo. É uma briga tal que para tirar você do mundo, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, é impossível tirar você do mundo. Imagina o tamanho do milagre que Deus tem que fazer. Olha a força que o mundo tem sobre você. É necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Como filho de Deus, para ser tirado do mundo. É um milagre que Deus faz. Agora a segunda briga é tirar o mundo de dentro de você. Que Romanos 12:1 explica muito bem. Transformai a vossa mente. Não vos conformeis com esse mundo. Não é assim, eu não me conformo com o aborto. Não. É não tome a forma do mundo. Não tome o modelo do mundo. Para mim, o texto mais clássico do Novo Testamento que nos fala isso está em Tiago capítulo 4. Vamos abrir rapidinho Tiago capítulo 4. E esse é o principal ponto que eu quero explorar nessa noite. Se você chegou em Hebreus, você avança um pouquinho. Tiago 4, versículo 4 diz assim. Vamos ler o 1, para dar sentido completo. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Tiago está falando para a igreja. Uma igreja que tem guerras e pelejas. Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, a concupiscência da carne, a natureza pecaminosa. O que Tiago está falando? Está confirmando a teologia de Paulo. Aliás, na verdade, Paulo confirma a teologia de Tiago. Que essa epístola foi escrita em 49, depois de Cristo. As epístolas de Paulo foram depois. Esse problema, essas paixões habitam em nós. O velho homem não morreu. Tem aquele hino, nova criatura sou, o velho homem já morreu. Eu vou dançar na chuva. Até hoje não entendi o que é dançar na chuva, mas tudo bem. Mas é um louvor mentiroso. Porque ele pega uma verdade bíblica, a Bíblia fala. O velho homem está morto. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Mas a Bíblia completa. Essas duas naturezas guerreiam dentro de vós. Como eu sou nascido do Espírito, eu vivo pelo Espírito. E por viver pelo Espírito, é por isso que eu consigo vencer a natureza pecaminosa. Nós vamos regravar até as palavras de Romanos. Precisava fazer alguns ajustes, vamos regravar, mas eu já expliquei isso para a igreja. O andar no Espírito é ser salvo pelo poder do Espírito. Como eu sou salvo pelo poder do Espírito, o Espírito vem morar em mim. O Espírito vindo morar em mim, eu tenho uma vacina completa contra a minha natureza pecaminosa. Porém, a Bíblia fala, andai no Espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne. Então, eu também preciso viver a vida cristã. E olha o problema que Tiago fala aqui para os cristãos. E aí continua, versículo 2. Ó a concupiscência vindo para fora. Cobiçais e nada tens. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis,
Porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Gente, pior crise da igreja hoje é uma igreja que serve a Mamon. 80% da igreja, aproximadamente, vai para a igreja atrás de bênçãos. Vai para a igreja atrás do braço de Deus. O evangelho que é pregado em muitas igrejas é um evangelho da prosperidade. O evangelho que, às vezes, ela não é uma igreja com uma teologia da prosperidade aberta. Mas só o fato de eu colocar alguém para ir lá dar o testemunho financeiro, dizer que deu o dízimo e ganhou aumento de salário, já mostra que a minha mentalidade espiritual está me ligada ao dinheiro. Já expliquei para vocês, crente oferta, crente contribui, crente dizima, porque ele tem o Espírito Santo, ele recebe a graça de fazer isso, e ele faz porque é crente, não porque ele está barganhando ou nada disso. Eu não contribuo na igreja para ser abençoado, embora eu seja. Eu contribuo na igreja porque eu sou crente, transformado, nascido da água e do Espírito. É por isso que eu contribuo, das mais variadas formas. Agora, aqui mostra, cobiçais. As pessoas querem carro, querem viagem, querem reformar a casa. É errado isso? Veja, a princípio não é pecaminoso eu querer um carro bom. Mas pecaminoso é eu ter o meu coração ligado nisso. Eu lembro que eu aprendi com o meu primeiro pastor, uma palavra clássica, o pastor Marcelo. Ele falava, a frase é gravada na minha mente, tem 21 anos. Ele falava o seguinte, tem crente que vive a vida para reformar a cozinha. Aí ele já emendava, minha irmã, se o seu foco é reformar a cozinha, não fique brava comigo. Não tem nenhum problema reformar a cozinha. O problema é o seu coração estar na reforma da cozinha. E é uma grande verdade. Tem crente que quando algo não corre da maneira que ele espera, ele faz bico para Deus. Tem crente que vira as costas para Deus. Sendo que quando as coisas não vão bem, aí que eu tenho que buscar mais ainda a Deus. Mas olha a mentalidade mercantilista, mentalidade financeira que já acontecia nessa época. Vou reler o versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastares em vossos deleites. Sabe, você não vê as pessoas, por exemplo, dificilmente você vê alguém orar pelo dom de contribuição. São raras as pessoas que oram pelo dom de contribuição. Quantas igrejas poderiam ser plantadas? Quantos pastores poderiam executar um trabalho de primeiríssima linha? Quantos evangelistas poderiam plantar igrejas? Se mais pessoas tivessem o dom da contribuição. Mas qual é o problema? Olha o versículo 4 que fala. Adúlteros e adúlteras, Adúltero e adúltera aqui é um termo que Tiago toma, emprestado do Antigo Testamento. Adúltero e adúltera aqui nesse texto é idolatria. Tiago está escrevendo para um público extremamente judeu aqui. As epístolas de Hebreus, Tiago e Pedro são epístolas gerais? São, mas elas têm um enfoque muito grande. O linguajar que eles usam é um linguajar cheio de hebraísmos, de influências da literatura hebraica, da cultura hebraica. Quando Tiago chama aqui de adúlteros e adúlteras, ele está chamando o povo de idólatra. Essa é a figura aqui. E olha o que ele continua. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meu entendimento pessoal, o que tem de crente amigo do mundo é brincadeira. E sabe o que me preocupa? Na verdade, eu até entendo pessoa
uma casa, um carro, uma viagem, eu entendo isso. Mas o que mais me preocupa hoje é uma mentalidade mundana. É um sistema de raciocínio mundano. Isso é pior do que dá. Crentes que deveriam ser encharcados da palavra de Deus. Crentes que deveriam ser cheios do Espírito Santo. Crentes que deveriam andar pela constituição do reino. A mente dele é secular. A mente dele é mundana. Se a mente do camarada é secular e mundana, o centro de força dele, que é a fé, mais o ensinamento do meu primeiro pastor, que a fé no Deus Salvador, a fé no poder de Deus, a fé nas verdades de Deus, uma fé que leva a uma prática de vida de alguém que teme a Deus. Veja, quando a pessoa tem a sua mente cheia de verdades do mundo, o centro de forças dela, que é a fé, fica inutilizado, inoperante. Fico impressionado de ver, mudando um pouco o aspecto aqui, e isso acho que vai exemplificar melhor. Aparece alguém doente na igreja, uma enfermidade séria. Graças a Deus entre nós não aconteceu. Mas se um dia acontecer na nossa igreja uma enfermidade séria, nós vamos convocar um jejum, todo mundo. Porque crente, quando tem um problema extremamente sério, se humilha diante da mão de Deus. E o jejum é para mostrar, Senhor, se o Senhor não colocar a tua mão, a pessoa vai morrer. O que o cabeção faz? Mente francesa, da Revolução Francesa, iluminista. Ou toma remédio sem sequer orar, não sou contra remédio. Se o médico receitou, tome o remédio. Mas deixa eu te falar, se Deus não abençoar o remédio, pode ser o maior remédio do mundo. Não vai curar. Mas alguns sequer oram antes de ir na consulta médica. Senhor, guia o médico. As pessoas se esquecem. Para vocês terem uma ideia, a terceira, entre as três primeiras, não sei exatamente se é a primeira, a segunda ou a terceira, entre os três primeiros maiores motivos de morte nos Estados Unidos está o erro médico. Já ouviu essa informação? Você já ouviu essa informação? Se nos Estados Unidos, entre os três primeiros motivos de morte é o erro médico, como é que deve ser o Brasil? E aí o crente sequer tem a capacidade de orar, Senhor, guia o médico. Tu és o criador da medicina. Tu és o criador da boa ciência. Tu és o Todo-Poderoso. Senhor, eu sei que o Senhor pode curar sobrenaturalmente, mas, Senhor, eu também sei que o Senhor usa os homens, então guia esse médico. Ilumina ele, para que haja um diagnóstico correto, para que ele tenha discernimento vindo de Ti. Usa esse médico, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. As pessoas não fazem essa oração. Eu aprendi com o pastor Aloísio. Você quer medir o quanto você depende de Deus. É só você medir o quanto você ora. Você vai fazer uma compra numa loja, você ora para Deus guiar. Você vai sair para o seu dia trabalhar, você ora para Deus guiar. Gente, eu não sou um orador de ficar 2 horas orando, 1 hora orando. Meu período de oração é espalhado no dia, mas eu percebo. Eu oro o dia inteiro. Orações pontuais. Veio algo à cabeça, eu oro. Oração bem básica. Quem já comeu comigo conhece as minhas orações. Agora vamos pedir para o pastor Maurício fazer uma oração. 300 pessoas na mesa. Sabe qual vai ser a oração que o pastor Maurício vai fazer? Vou fazer a oração grande, a maior que eu tenho. Senhor, obrigado porque estamos todos nós aqui bem. Nós te damos graças, pedimos que o Senhor santifique. Em nome de Jesus, amém. Talvez eu fale a seguinte frase, Senhor, que nós possamos usufruir da comunhão uns com os outros. Vocês me conhecem. Esse é meu tipo de oração. Mas ore, dependência de Deus.
Por exemplo, às vezes eu tenho que comprar algo, Senhor, em pensamento, já me guia. Agora mesmo, aconteceu um negócio engraçado, fui ligar 3 vezes o computador para gravar. 3 vezes a câmera não ligou. Eu orei, aí eu desliguei a terceira vez, cliquei e virei as costas, orei em pensamento, Senhor, repreende todo mal. Quando eu virei, estava a câmera ligada. Aí vai falar, nossa, o pastor espiritualiza. Pô, se eu que sou pastor espiritualizar, vou o quê? Você é um ateu, materialista? Qual é o problema da igreja? A igreja encontra racionalidade em tudo. E isso é amizade com o mundo. Por exemplo, nos dias que nós estamos vivendo, tempos extremamente difíceis, quem é que não enxerga essa pandemia como uma peste bíblica? Quem é que não enxerga o que está acontecendo com o nosso mundo como um cumprimento profético? O crente que tem a cabeça do tamanho de uma melancia. Carnal. O que é carnal? Veja, a gente precisa tomar cuidado com o conceito de carnal. Carnal, o que a gente pensa? Uma mulher de biquíni com cara de sunguinha, dançando um sambão, enchendo a lata de caipirinha e cerveja, em cima do capô de uma picape. Gente, esse tipo de carne o crente não vai fazer. Crente não faz isso. O tipo de carnalidade que eu estou falando é uma carnalidade extremamente refinada. Esse é o termo que o pastor Marcelo gostava de usar, uma carne de grife. Que está intimamente ligado no meu sistema de raciocínio, que está intimamente ligado ao meu centro de forças, que é a minha fé. Por quê? Porque eu sou nascido de Deus, o Espírito Santo habita em mim, mas a minha mente é carnal. Eu só ando pelo que eu vejo. Eu só ando por raciocínios seculares. Eu não consigo enxergar uma vírgula por trás das situações. O Espírito Santo fala comigo e eu estou surdo. Quando eu falo o Espírito Santo fala, veja, não confunda, não estou falando que o Espírito Santo vai falar assim. Mas os crentes têm direções do Espírito Santo, seja da palavra, seja da pregação, seja numa conversa. Deus é um Deus pessoal que se comunica com o crente, que se faz entender. E o caminho principal dele é a sua palavra. Mas o crente carnal, embora se exponha à palavra de Deus, não vive segundo a palavra de Deus, e vive segundo o raciocínio. E viver segundo o raciocínio secular é amizade com o mundo. Quer ver que interessante? Olha a continuação da passagem. Versículo 5, olha como existe um embate entre o mundo, a carnalidade, as concupiscências que habitam em nós. É o contexto aqui. Do versículo 1 ao 4, Tiago fala do quê? Natureza pecaminosa, guerras, homicídios, todos os frutos, as obras podres da carne. Nos chama de idólatras, adúlteros, quando a gente está ligado ao mundo. É o contexto da passagem. E aí no meio dessa passagem ele vem com o versículo 5. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Curioso. Tiago faz essa ligação. Aqui estão dois opostos. O sistema da concupiscência carnal, a amizade com o mundo e o habitar interior do Espírito Santo de Deus no crente. Nós não somos apenas salvos pelo Espírito Santo, que vem morar em nós através do novo nascimento, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A gente vive a vida cristã pelo poder do Espírito Santo. Eu leio a Bíblia, entendo, e ela se revela a mim através do poder do Espírito Santo. E os crentes não conseguem enxergar uma linha por trás desse poder, por trás das coisas. A maioria dos crentes, e agora eu vou falar de um problema da nossa igreja. Nossa igreja é extremamente carnal. Nossa, pastor, é.
Nós vivemos no grau da racionalidade. Olha, pense em alguém. Quem me conhece sabe, eu sou um cara que eu estudo. Quem me conhece sabe que eu procuro me informar de tudo. Não entro em papo furado. Quem me conhece sabe que eu já fui obreiro, trabalhei muito na área de libertação. Hoje temos toda uma teologia bem consolidada nessa área. Eu imagino que bem certa. Mas muitos irmãos não conseguem enxergar um palmo além da situação. O diabo está cirandando. O diabo está dando volta. Por exemplo, existem cristãos aqui na igreja, imagino que seja cristão, vamos dar um voto de confiança, vai, a pessoa disse que era, que entrou a pandemia, a pessoa sumiu. É mundo, mundo, mundo. E o pouco que sobra não consegue enxergar um palmo. Tipo assim, gente, ó, aquela situação é maligna. Quantas e quantas situações em que nós conversamos com pessoas, o Espírito Santo descortina coisas que é para você orar, o diabo está tentando sapatear nas suas costas, e você está com a cabeça do tamanho de uma melancia, achando que tudo é racional, tudo é material. Lembram, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Gente, um exército muito bem organizado. O pior tipo de infestação demoníaca que existe não é a possessão, é a mais degradante, quando um crente possui demônios. Mas nos dias de hoje, o pior que a gente tem que lidar são com as filosofias e estruturas de raciocínio que vão na nossa mente, que eu tenho que entender. Aqui eu vou entrar por uma área teológica delicada. E eu não quero aprofundar muito nessa área para não incorrer no erro. Mas mais ou menos funciona assim. O nosso homem interior é onde habita o Espírito, é o nosso Espírito, é o local de comunhão com Deus residente. Mais ou menos é como se o nosso espírito fosse envolvido pela nossa alma. E o que faz a ligação entre os dois, porque eles estão na parte imaterial do homem, é a nossa mente. Eu pergunto, você conseguiria colocar nessa sala, se você pusesse numa folha de papel sulfite, todas as informações e memórias que você tem no seu cérebro, você conseguiria colocar dentro dessa sala? Não. Por quê? Porque existe uma parte do homem que é imaterial. Ah, pastor, qual a base de dizer que a mente faz a ligação entre a alma e o espírito? Veja, aonde que eu assimilo as verdades espirituais? Na mente. Com o que eu entendo as verdades espirituais? Com a minha alma. A mente faz parte da minha psique. Psique é alma. Daí vem a palavra psiquiatra, psicólogo. Porém, juntamente com a minha alma, existe o pneuma, o meu espírito. Agora, quando a minha mente é do tamanho de uma melancia, é cheia de conceitos mundanos, na minha mente, 2 mais 2 é 4. Não é a trindade que 1 mais 1 mais 1 é 1. Aí quando eu preciso discernir algo espiritual, eu estou cego. Esse para mim é o pior tipo de amizade com o mundo. Existem pessoas, gente, que a gente está conversando. A pessoa está debaixo de pesada influência demoníaca e você não percebe. Existem pessoas interferindo na sua vida que está debaixo de pesada influência demoníaca e você não percebe. Existem casamentos de pessoas conhecidas suas que o diabo está amassando, está esporeando nas costas daquela família. Deus está abrindo um quadro espiritual na sua frente e você não consegue fazer uma oração por aquela família. Você não consegue dizer uma palavra cheia de graça. Tem crente
que se alguém vier contar um problema no casamento, ele vai falar, acho melhor separar. Eu já vi pastor, em que a irmã foi se aconselhar com o pastor, a frase que o pastor falou, a irmã não dá conta de viver sozinha? Ah, vai comer a Bíblia. Rasga ela em pedacinho e come, que não serve para nada. Se quando alguém vem me falar do problema de casamento, a minha resposta vai ser, não dá conta de viver sozinho, eu pico a Bíblia. Isso aqui passa a ser Salmo 91 aberto, com a página amarela. Joga tudo fora. Vida cristã é uma piada. Qual que tem que ser a oração? Ó, irmã, Deus é poderoso. O mesmo Deus que teve poder de abrir o Mar Vermelho, tem poder de restaurar o casamento da irmã. Gente, eu tenho que entender o seguinte, duas formas de crer. Nós vamos explorar isso no capítulo 15 do Gênesis. Ou eu creio no Deus da Bíblia, ou eu creio no poder do Deus da Bíblia. E quando eu creio no poder do Deus da Bíblia, as expectativas espirituais não têm limite. Agora os crentes são levados sistematicamente pelo diabo para o campo material, para o campo de raciocínios que foi ele que criou. A gente não consegue ver a maldade no mundo. Por exemplo, a gente não consegue ver situações no nosso país em que pessoas estão ávidas para ganhar muito dinheiro com toda essa tragédia, querendo ficar bilionárias. E isso é uma inspiração demoníaca. O diabo está trabalhando em cima disso. E os crentes não conseguem ver. Homens ávidos de ganância, aqui fala, cobiçais, ó, versículo 2, cobiçais. A cobiça é da natureza humana. Então eu tenho que entender a questão do mundo, gente, não é balada só, não é bebida, não é... O mundo é muito mais complexo. Para mim, a pior influência do mundo são toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Para mim é isso. E só tem uma maneira de combater isso, pela palavra. Mas não é a palavra simples. É uma palavra viva. Eu aprendi na minha igreja, e concordo com isso, e não abro mão na igreja que eu fui salvo, não abro mão dessa teologia. Cheguei aqui no bairro, é o pior bairro que tem, vai se tornar o melhor. Por quê? Porque um filho de Deus chegou aqui. E Deus me comissionou para dominar. E esse domínio é exercido através da oração. E eu sirvo um Deus que é todo poderoso. Inclusive eu sirvo um Deus que tem promessas. E a minha oração tem que ser baseada nisso. E quem tem que sair encapetado é o capeta. Quando eu chego, quem tem que ficar endemoniado é o capeta. Não eu. Mas o crente carnal não consegue enxergar. Eu cansei de ser taxado pelas pessoas. Nossa, o irmão vê o diabo em tudo. Gente, mais que o apóstolo João, o mundo jaz no maligno. Imagina que o universo fosse uma piscina. Essa piscina é o maligno, o mundo está dentro. Bom, aqui. E olha que interessante, a palavra jaz ali é morreu, é de maneira irreversível. Inclusive nós estudamos ontem uma palavra, 1 João 5, 4 e 5, que falava que as obras, uma delas é você vencer o mundo. A outra é guardar os mandamentos e amar os irmãos. Olha que interessante. Mais um texto paralelo importante. Então aqui na história de Abraão, por incrível que pareça, foi muito pior o desafio para Abraão sob a tentação do rei de Sodoma do que vencer os 4 reis da Mesopotâmia. Só que Abraão era alguém com olhos espirituais. Quer ver que interessante? Vamos voltar lá. Gênesis 14. Abraão não é chamado pai da fé à toa. Abraão não está brincando de ser crente. Abraão era um cara que enxergava
Além das coisas, nós vamos ver mais sobre a vida de Abraão sobre isso. Olha o que ele fala, versículo 22. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. Olha que interessante, aqui tem as palavras só para ilustrar. As palavras Jeová e El Elyon. Isso. Deus Altíssimo, El Elyon. Comprovando que El Elyon é um dos nomes de Deus. Mas o que Abraão está falando? Levantei a minha mão. Uma coisa solene, firme. Mas olha a frase que vem o seguinte. Ó, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. Olha o que Abraão reconhece. Possuidor dos céus e da terra. Olha a teologia de Abraão. Ele é dono de tudo. Por que ele fala isso, que Deus possui os céus e a terra? Ó, tem uma vírgula. Olha aí no seu texto. A ideia continua no 23. Jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Sabe o que o texto sugere? Abraão foi, quebrou o pau, venceu de maneira miraculosa, botou para quebrar trouxe todo mundo. No caminho, ele já vinha sendo ministrado pelo Espírito de Deus. Porque veja, vocês concordam que Abraão foi salvo? Foi salvo por quem? Pelo Espírito Santo. Se ele foi salvo, quem habitava nele? O Espírito Santo. Correto? Se ele era um só com o Espírito Santo, quem ministrava na vida dele? Quem deu esse discernimento? Porque veja, o que o crente carnal fazia dos dias de hoje? Nossa, Deus abençoou. Glória a Deus que eu dei aqueles 10 contos na igreja. Glória a Deus. Viu, filho? Você viu que legal? Você deu aquela moedinha de 50 centavos. Ó agora. Ó quanto que Deus deu. Unção de multiplicação. Que nem uma vez eu entrei no comércio de uns irmãos muito queridos. Pense nos irmãos queridos. Mandaram fazer um banner de 3 metros. Jeová Jireh. Aí eu olhei e perguntei: o que é esse banner? Isso aí é a unção Jeová Jireh. Porque venderam para aquele coisa mais querida, aquele casal. Homem e mulher de Deus, mas entraram numa teologia errada. Onde que está a unção Jeová Jireh? Onde tem isso na Bíblia? Quero multiplicação, mas essa unção estava lá. Se o cara fosse carnal, olha lá! Investi só um pouquinho, olha quanto eu ganhei. Mas o poder de Deus agindo na vida de Abraão, já veio ministrando o coração de Abraão o seguinte: ó, se você aceitar qualquer coisa, o rei de Sodoma vai dizer: eu te enriqueci. Até para receber oferta, você tem que ter discernimento. Um dos versículos que o pastor Marcos Granconato usa na igreja de não receber oferta de incrédulo é esse aqui. Como eu expliquei, eu ainda não tenho isso entendido e consolidado no meu íntimo. Se não está consolidado, não vou entender. Porém, uma teologia eu tenho, que até para quando eu vou receber oferta, eu tenho que ver de quem que eu estou recebendo. Tem gente que dá oferta com gosto. Tem gente que você percebe Deus, mesmo a pessoa não sendo crente, você percebe Deus usando a generosidade da pessoa para abençoar. Coceira no nariz. Entenderam? Então eu preciso ter discernimento. Mas aqui no caso era muito mais. Veja, Abraão era grande. Abraão tinha feito um feito em que o nome de Deus ia ser glorificado. Naquela região, pelo que eu vi da Bíblia, tinha 2 servos de Deus conhecidos, Abraão e Melquisedeque. Aí qual a proposta do diabo? Vou enriquecer Abraão. Gente, essa proposta ele faz até hoje. Quantos crentes não têm a fé em segundo plano por causa do dinheiro? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa
uma pessoa com filhos, aí surgiu uma oferta de trabalho para a esposa, para ganhar bem. E a pessoa veio conversar conosco. Eu falei, olha, eu não aceitaria. Olha a qualidade de vida que você tem. Você faz isso, você faz aquilo outro, isso aí não tem preço. Deus é que nos sustenta. Isso para mim, aí entra a vida, isso que eu falo, a visão espiritual. Aí que eu falo, discernimento espiritual, enxergar por trás da situação. Isso é o discernimento. Cheguei a uma pessoa e falei, ó, essa proposta, fica acostumado que você sempre que optar pela verdade de Deus, o diabo vai estar sempre trazendo propostas nesse sentido para desviar você desse propósito. Pode ver na sua vida o que você decide fazer certo, na contramão do mundo. De tempos em tempos, o diabo vem dar um empurrãozinho na porta para ver se ela está travada. De tempos em tempos, com propostas muito bem acabadas. Vou dar um exemplo do meu trabalho. Eu resolvi consagrar a minha maneira, não estou dizendo que isso é bíblico. Eu e minha esposa resolvemos consagrar o nosso trabalho a Deus. De que maneira? Nós só trabalhamos com produtos cristãos há 21 anos. Quantas propostas fizeram para a gente, olha, de vender até aquecedor no Polo Norte, com 50% de desconto, e entrega grátis. E nós não quisemos. Porque eu entendi em cada proposta daquela, que era uma pressão maligna. Para que nós abríssemos mão daquele compromisso nosso, não estou falando de todo mundo, nosso, com Deus. De fazer um trabalho com produtos cristãos. Quanto? Poucas vezes. Até hoje a turma veio oferecer coisa. Mas como o diabo já percebeu que a pressão não funciona, várias vezes eu percebo pessoas me oferecendo coisa de maneira carnal. O capeta já não está mais ali. Porque já entendeu, falando, não, aqueles lá são malucos mesmo, é ignorante. Esses crentes são tudo ignorantes, o capeta fala. Eles picam dinheiro, eles são malucos. Então eu já vi pessoas vir fazer propostas carnais. Ó, os caras são bons vendedores, vão dar o produto na mão dele e vão ganhar junto. Mas essas propostas, por exemplo, eu vejo um problema hoje, as mulheres trabalhando fora estão destruindo as famílias. Existem famílias que hoje estão destruídas porque a mulher foi trabalhar fora. Sabe por que aconteceu isso? Porque ela comprou uma ideia do mundo, uma ideia destruidora de famílias. Destruiu o bem-estar da casa, acabou. Sabe o que vai acontecer? Vão passar os anos, a pessoa vai chegar num ponto irreversível da vida, vai descobrir que foi infeliz, vai descobrir que correu atrás do vento, que nada adiantou. E que pelas próprias mãos destruiu. Sendo que era muito melhor viver com pouco. Jurei ao Deus Altíssimo que não aceitaria um cordão de sandália do rei de Sodoma. Quando o mundo vem com as seduções. E normalmente hoje as mulheres têm sido muito pressionadas. Por quê? Porque a mulher é o centro emocional da casa. Mulheres foram constituídas por Deus, capacitadas, ungidas, para ser o centro emocional da família. Aí o dia tem 24 horas. A mulher trabalha 20, se alimenta 2, dorme 2 e o que faz mais? Bota a camiseta da só estresse. Vai aumentar o mercado de pranchinha, porque o estresse é tanto que o cabelo fica até eriçado. Está destruindo família, porque não consegue enxergar. É duro entender, olha, não vou fazer isso, porque isso vai prejudicar o meu casamento, vai prejudicar os meus filhos e vai destruir a minha casa. O que o pessoal fala? Ah, não quero nem saber o que vai acontecer, essa grana não perco.
Ô Bíblia, tá maluco? Deus está querendo me abençoar. Eu falei que nem paulista, bem sotaque de paulista, mas falei de propósito. Estou me libertando disso. Pô, Bíblia, Deus está querendo me abençoar e você quer me roubar a benção, hein? Não é assim? É o que está acontecendo. Famílias destruídas, casamentos destruídos. Enquanto você vê de uma contrapartida, pessoas que todos os dias fazem escolhas em obediência à palavra de Deus, elas vivem mais simples, com menos recurso, mas vivem bem. Aprendi novamente na minha primeira igreja o que é o conceito de prosperidade. Prosperidade é você ter o suficiente em todas as áreas. Isso é prosperidade. Ponto final. O resto é perfumaria. O que as pessoas estão fazendo? Estão entregando sua vida espiritual, entregando sua vida pessoal, entregando sua vida familiar para as riquezas do rei de Sodoma. E estão vendendo. Veja aqui, Abraão é claro. Quando for começar o capítulo 15, nós vamos estudar. Deus fala, ó, olha para lá, olha para cá, eu vou te dar tudo isso. Mais ou menos Deus está falando o seguinte, ó, você negou a bênção vinda do rei de Sodoma. E realmente quem te abençoa sou eu. É o que está em jogo aqui. Quem enriqueceu Abraão? Deus. Deus. Como que eu sei que o recurso vem de Deus? Se esse recurso fecha com a Bíblia. Negócios desonestos. Arrumar emprego que não pode ir para a igreja. Arrumar emprego que vai destruir a família e o casamento. Arrumar emprego em que eu vou ter que fazer mentirinhas, falcatruas. Cada vez que eu abro mão da verdade da palavra de Deus, eu estou sendo enriquecido pelo rei de Sodoma. É bem claro, está escancarado aqui no texto. Não precisa nem fazer exegese. Praticamente o texto não tem interpretação. A linguagem é direta. Abraão fala, jurei a Deus que não vou pegar um fio de sandália. Por quê? Olha que interessante. Final do versículo 23. Para que não digas, eu enriqueci Abraão. O que está em jogo aqui é claro no texto. Quem era a fonte, quem era o provedor, quem era o cuidador de Abraão. Era Deus ou era o mundo? Eu pergunto, quem é que cuida da sua vida? Ah, pastor, é Deus, tem certeza? Vamos fazer um exame minucioso da sua vida em relação à Bíblia? E vamos ver se é Deus mesmo? Você passaria essa prova? Topa? Podemos fazer junto. Não, melhor fazer o seguinte, você faz sozinho, para não se sentir envergonhado. Mas se precisar minha ajuda, pastor, eu acho que tal coisa, estou sendo roubado. Eu acho que tal coisa na minha vida é o rei de Sodoma me enriquecendo. O que o pastor acha? Para isso tem pastor. Com certeza me comprometo a te dar uma posição bíblica. Mas passe um pente fino na sua Bíblia. Qual é a sua escala de valores? Quais são as verdades que regem a sua vida? E veja, você não precisa ser trouxa. Quer ver que interessante? Versículo 24, Abraão continua. Que horas são ali? Quanto tempo tem a palavra? 1h01? 1h08. 1h08. Então vamos caminhando para o fim. Ó. Versículo 24. Salvo tão somente os que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, esses que tomem a sua parte. O que Abraão faz? Olha que interessante, eram confederados de Abraão. Abraão fala por ele. O Aner, o Escol e o Manre, a gente não sabe o que o Aner, o Escol e o Manre levaram. Talvez eles fizeram a mesma escolha que Abraão. Talvez não. Agora o que acontece? A despesa de guerra parece que foi recuperada. Tipo assim, eu tive despesa para ela fazer normal. Tranquilo. Isso aí, inclusive, eu separei um texto aqui, nós não vamos ler. Êxodo 21.
Pode gravar aí, Êxodo 21, do 33 ao 36, depois você lê. Você vai ver esse princípio dessas despesas básicas serem ressarcidas. Veja, o fato de eu ser crente não quer dizer que eu sou bobo. Vou dar um exemplo pueril. Bater no seu carro. Você pode perdoar quem bateu? Pode. Da mesma forma que você pode levar ele na justiça e exigir indenização. Acabou. Entendeu? Não é injusto. Porque crente não é bobo. E Abraão falou por ele. Isso é uma coisa que a verdade que eu tiro desse versículo 24. A fé e as atitudes oriundas da fé são individuais, pessoais, intransferíveis. Existe situação que é entre você e Deus, não é entre eu, você e Deus. É individual, cada um é cada um. São coisas que você tem que escolher. Vai haver um momento na vida de todo cristão em que ele vai ter que fazer uma escolha pessoal. E essa escolha vai envolver ou a amizade do mundo ou o compromisso com as coisas de Deus. É inevitável. E a tendência, com o passar dos anos da vida cristã, é essas escolhas se tornarem cada vez mais corriqueiras. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se afasta do mundo. Quanto mais você conhece a Deus, mais você corrige a sua vida. Quanto mais você corrige a sua vida, mais as pressões espirituais, para que você não seja um crente cheio do Espírito Santo, vão vir. Quanto maior a consagração, quanto maior a obediência da palavra, quanto mais áreas guiadas pela palavra, mais cheio do Espírito Santo você é. Lembra que ser cheio do Espírito Santo é ter as áreas da vida guiadas pelo Espírito Santo. Só que quando isso acontece, a pressão para você não ser vai acontecer. Ouse olhar o que está por trás. Transcenda aquilo que é aparente. Para de ser carnal, de andar por vista, andar por raciocínio mundano. E desenvolva conhecimento e raciocínio espiritual. Opa, isso aí está errado. Isso aí não vou fazer. Vou dar um exemplo, o último exemplo. Eu lembro que uma vez eu estava, acho que foi numa loja. E a moça cometeu um erro bobo. E era meu direito aquele erro. Só que eu percebi que se eu exigisse o meu direito, que estava na lei, eu ia prejudicar a moça. E eu percebi que ela não agiu por dolo. Foi um deslize. E percebi também que era uma pessoa muito simples. Sabe o que eu fiz? Peguei o meu direito e botei fogo. Porque no mundo de hoje, o fato de ser meu direito não quer dizer que eu sou obrigado a fazer. Às vezes, ao exercer o meu direito, eu prejudico alguém que não agiu com dolo. O espiritual discerne o que tem que fazer ou não. O espiritual percebe. Hoje, por exemplo, eu parei na porta de uma igreja universal, que era do lado de um cliente. A igreja estava vazia, não tinha culto, estava aberta. Sempre que eu passo lá, está fechado, que é de manhã, hoje eu passei à tarde. Aí eu parei bem no canto do estacionamento na rua, estacionamento desses de calçada. Passei a primeira vez, olhei dentro da igreja. Entrei na loja, tive que sair, passei de novo, olhei dentro da igreja, não vi ninguém. Fui no carro, passei na volta, olhei dentro da igreja, não vi ninguém. Fui para dentro da loja, acertei minha visita e saí, quarta vez. Olhei dentro da igreja, não vi ninguém. Fala, nossa, por que, irmão? Porque eu queria chegar e perguntar para o obreiro que estava na igreja, olha, eu vou fazer um trabalho rapidinho aqui na loja, posso parar ali no estacionamento? Por que eu quis fazer isso? Porque eu quero atrair presença de Deus na minha vida. Eu quero o que é certo. Eu quero as coisas corretas. Não é porque a igreja estava vazia, não estava tendo culto, e estava todas livres as vagas,
que eu ia chegar que nem folgado ali. Se eu fosse ateu, aprendi com meu pai, faria isso. Imagina como cristão. Ah, mas o irmão está querendo se santificar demais. Aí é com cada um. Existem situações que a gente percebe que a gente não pode abusar. Tem situação que eu não faço isso, porque eu tenho discernimento que não precisa. Mas algumas situações, por motivos que eu não sei explicar, vem um clamor interior. Faça assim. Para mim, esse clamor interior, esse inclinar, como é algo da Bíblia, me levando para uma verdade bíblica que eu entendo, que é de Deus. Porque aí pode vir aquele clamor, né? Olha lá, caiu 200 conto do bolso da mulher, pega para você. Sabe? Nós precisamos estar sensíveis ao discernimento espiritual que nos leva para a verdade da palavra. Não termos amizade com o mundo, mas regrarmos a nossa vida através dos princípios de Deus, colocarmos a nossa dependência em Deus. Quem paga o nosso salário, quem dá nosso emprego, quem dá nossa saúde, quem dá nossa casa, é Deus. Mais ninguém. Amém? Vamos orar? Senhor, eu oro, pedindo que o Senhor venha nos mostrando as áreas da nossa vida em que temos recebido presentes do rei de Sodoma, em que temos sido enlaçados pelos atrativos do mundo, que nós possamos, Senhor, cada vez mais ter a nossa mente transformada, que possamos regrar nossa vida e termos prioridades voltadas para a Tua Palavra. Senhor, nos ajude em nossa fraqueza, derrama da Tua graça capacitadora, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito e vivermos uma vida espiritual plena, cheia da Tua presença, uma vida espiritual que Te engrandece, Senhor, em nome de Jesus. Amém.